A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, irmãos, igrejas, pastores, obreiros, jovens, adolescentes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, seja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no nosso canal, dê um like. É simples, mas é a palavra de Deus como ela é, porque Jesus Cristo é simples. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2024. Que Deus abençoe os ouvintes, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe essa nação. Vamos meditar na palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 13. A graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. Vamos ver. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considero fiel, designando-me para o ministério. A mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive a misericórdia, pois o fiz na ignorância da incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor Jesus, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Essa é a eficácia daquilo que o grande apóstolo Paulo, ele entende a experiência do apóstolo, a gratidão de Paulo para com Cristo Jesus. Qual seria a minha gratidão para com meu Jesus Cristo? Pelo qual Paulo humildemente dizia que ele era o homem mais pecador. Mas será que eu era menos pecador do que Paulo? E Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para salvar a minha pessoa. Sou grato com aquele que me fortaleceu, me tirando do lamaçal do pecado, do charque horrível de lodo. Assim nós temos que entender. Se não for a misericórdia do Pai, o amor do Pai, o amor do Senhor Jesus Cristo, de maneira nenhuma estarias aqui. Se hoje eu prego esta palavra para o amigo ouvinte, para a igreja, para o mundo, é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, que um dia me tirou lá no lamaçal do pecado. No meu tempo de ignorância, tenho vergonha das coisas que eu pensava e falava. O nosso Senhor Jesus Cristo, que foi quem me fortaleceu, e me considerou fiel. Isto é uma coisa importante. Pegando um homem pecador, blasfemo, debochador, inclusive, homem pecador como eu era. E ele me considerou fiel. Designou-me para o ministério. Foi Deus que me chamou, me perdoou, me salvou e disse: você é digno. E me chamou e levou para o ministério. O ministério que hoje eu exerço. Não recebi ele por bajulação, não, por fofoca, por vaidade. Foi o Senhor Jesus Cristo quem me chamou. Ele me designou. Eu sou grato a Ele, porque se não for Jesus Cristo, há muito que os homens teriam me matado. Mas a misericórdia de Deus é grande. Quantos irmãos chegaram no auge como pastor,
E depois desce. Por que não olha para os céus para glorificar aquele que te concedeu a dignidade e fazer de ti um pastor, um obreiro de Deus para transmitir essa palavra? Amados, eu quero vos dizer em o nome do Senhor Jesus Cristo: todo homem que pregue a palavra de Deus tem três coisas difíceis. Quando chega diante para pregar essa palavra, para gravar ou pregar no altar, tem que sair com temor e tremor. Porque o temor de Deus, o tremor de falar para a palavra de Deus, essa palavra é de Deus. Estou falando para o povo de Deus, crente ou não crente, porque o povo do mundo inteiro é de Deus, não é do inimigo. Estou falando a palavra de Deus para o povo de Deus. A palavra não é minha, é de Deus. O povo não é meu, é de Deus. Eu não sou meu, eu sou de Deus. Eu começo a me colocar diante de Deus. Senhor, como eu sou pequeno. Tantos homens. E o Senhor, pela tua misericórdia, me considerou fiel e designou-me para o ministério. Quantos homens que não me reconhecem como pastor. Como eu oro em favor dos irmãos, para que Deus dê eles a graça do Espírito Santo, para que eles compreendem que a palavra de Deus, ela chega de Deus para o nosso coração, para falar para o povo de Deus, para falar para o homem, para a mulher, para o jovem, para a criança. A igreja que Deus nos concedeu para pastorear não custou o meu sangue. Eu não comprei com dinheiro nem com posses. É do Senhor Jesus Cristo. Como do Senhor Jesus Cristo sou eu. No meio da igreja, Ele olhou e me considerou fiel. Fiel é aquele que você pode confiar a sua casa para Ele. Ele está confiando a igreja, a menina dos olhos dele. Tudo que Jesus tem na terra é a igreja. Ele confiou parte dessa igreja para que eu transmitisse a palavra dele e não a minha, para a igreja dele e não para a minha igreja. E reconhecer que eu no passado era pecador, miserável, merecedor da morte e da condenação eterna. Mas a misericórdia do Pai, o amor tão grande que Deus teve para comigo, me alcançou. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, em o nome do Senhor Jesus Cristo, você que foi salvo como eu pela misericórdia de Deus, você que alcançou o ministério, espero que seja com a aprovação de Deus. Não decepcione a Deus, meus irmãos. E se Deus não te chamou para o ministério, não faça, não usufra para entrar no ministério que Deus não te chamou. O ministério é pesado, porque o ministério é de Deus. Tem que ser sincero. Tem que olhar só para frente, para Jesus Cristo. Não pode olhar para lado, nem para o outro, nem para trás. Não olhar para a riqueza, para a posição. Quantos pastores têm caído? Quantos homens e mulheres que levantados como obreiro estão prostrados, sem ter a direção do Espírito Santo, sem ter o direito de bater uma palavra aqui no céu. Quantos estão bebendo, prostituindo?
Amado, aquilo que você falou ou concordou há 10 anos ou 20 atrás, que era pecado, se você era um homem de Deus, examinava a palavra de Deus, tinha o temor de Deus, por que você concordava com aquilo que você via na Bíblia que não era pecado para matar alguma das ovelhas? E hoje, voltando atrás, você diz, pode fazer, pode fazer. Você assassina 2 vezes. Primeira coisa, eu quero vou dizer uma coisa. Os pastores antigos, eles poderiam ter menos sabedoria do que os pastores de hoje. Mas eles tinham uma coisa que os pastores de hoje não têm: o Espírito Santo e o temor do Senhor. A igreja do passado poderia ser uma igreja monótona. Um pouco, na hora dos testemunhos, poderia ser sem sabedoria da carne. Pessoas não sabiam nem ler. Mas todos aqueles irmãos, aqueles jovens, aquelas irmãs, tinham uma coisa: o Espírito Santo de Deus. Quem é crente na minha época lembra que o homem ou a mulher, ou o jovem, cometesse um delito, ele corria para falar com o pastor, porque ele sabia que numa igreja de 100 membros tinha pelo menos 10 ou 12 vasos que levantava e dizia: assim diz o Senhor, seu pecado. Para que não passasse vergonha, procurava o pastor, entregava pelos seus pecados. Eu quero vos dizer que hoje, dentro da igreja, não tem mais esses crentes, esses profetas. Tem um trabalho, uma festividade. Eu escuto todo mundo levantar, falar em línguas, enquanto está o barulho da guitarra e da zabumba. Quando acabou o cantor, todo mundo se cala. O pregador está pregando. Quando ele termina, pede uma palma e todo mundo bate palma. Acabou as profecias, acabou a alegria do Espírito Santo. Eu quero vos dizer, meus amados, a mim que outrora tempo era blasfemo em outro tempo, perseguidor, insolente, mas obtive a misericórdia. Aleluia! Pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Está dizendo o grande apóstolo São Paulo. Eu oro para que a igreja volte, porque o Espírito Santo de Deus não mudou. Então eu quero dizer para a igreja do século XXI, para os denominados pastores desses séculos, se convertei. Vocês estão mudando os marcos da igreja e o Pai não está contente. O Espírito Santo está sofrendo, ele está vendo isto, porque ele não voltou, ele está aqui dentro da igreja. Pastores adulterando, pastores divorciando e se casando. Aleluia. E a Bíblia não dá esse direito para mim nem para você. Aleluia. Por que, meus queridos, não obedecei a palavra de Deus? Por que não andai no temor do Senhor? Para onde vai uma igreja, ou eu como pastor? No adultério, na prostituição, na mentira, enganando a mim mesmo e aos outros, porque a Deus ninguém engana, pregando a palavra, porque pega a palavra, cada um fala segundo o que vem no seu coração, na sua mente, puxando a palavra, a sardinha,
a brasa por sua sardinha. Mas o Espírito Santo geme dentro do coração. Por que tanto pecado, tanta corrupção, tanta mentira? Igreja embaralhada-se com o mundo da politicagem mentirosa. Você não tem um sumo sacerdote, não tem um advogado chamado Jesus Cristo, porque que você tem que ter uma rede de advogado. Com certeza você está enrolado. Seus advogados da terra é para defender o seu erro. Mas o advogado Jesus Cristo é sobre esse advogado. O juiz que vai colocar a mim e você diante dele é superior ao juiz da terra. Meus irmãos, um homem que perseguia a igreja era um homem sábio, criado e formado aos pés de Gamaliel. E ele está afirmando: a mim que eu trouxe outro tempo era blasfêmio, perseguidor, insolente, mas obtive a misericórdia, pois fiz ignorantemente na incredulidade. Se você, meu amigo, meu irmão, tem errado por ignorar a palavra de Deus, volte-se para Cristo, peça perdão a Ele, e Ele vai te conceder a graça, o perdão e a misericórdia, e você vai ser escrito no livro da vida. Meus irmãos, Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja. Lembra-se, hoje eu posso estar falando e amanhã posso estar sendo sepultado. Para que lugar iria minha alma se eu desviar da presença do Senhor? Para que lugar vai a minha alma se eu não considerar que eu dependo da misericórdia do Senhor? Porque eu sou falho, eu sou pó, eu sou cinza, mas a misericórdia do Pai, aleluia. Amados, o amor de Deus é tão grande que Ele quer que os pastores sejam salvos, como quer que sejam salvos todas as ovelhas. Orando a Deus, meditando na palavra, eu tenho certeza, tem dois pastores. O errado é o de hoje. O pastor do início da igreja é o pastor certo. O pastor que estava na frente das convenções até 30 anos atrás estava certo. Desviado está na frente hoje, porque desviou a palavra de Deus, oferecendo maravilhas, riqueza, prosperidade neste mundo, quando os pastores antigos só meditavam na Bíblia. Neste mundo tereis aflições, disse Jesus. Como Jesus Cristo disse que neste mundo tem aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo São Paulo disse: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Como é que eu falo? Não, o crente não precisa ter aflições. O crente foi chamado para ser empresário, para ser rico, para andar de avião. É mentira. A palavra de Deus. Jesus Cristo não disse que ele era rico, irmãos. Por que tiveram na cabeça que era um homem rico? Para enganar a igreja. Eu fico com a palavra de Jesus. Simples como era, ele disse: o Filho do Homem
não tem aonde reclinar a cabeça. As aves dos céus têm ninhos, os covis têm, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Esse é o Jesus que nós quisermos entrar nos céus, temos que servir a Jesus desse jeito. Não pense que porque eu fui batizado, tomo ceia, sou pastor, se eu viver erroneamente que eu vou entrar no céu, não. É de graça. Cada momento eu tenho que parar e voltar a falar, Jesus, me perdoa. Errei outra vez, eu sou miserável homem. Mas a tua misericórdia é grande. Transbordou, veja bem, tudo que Paulo fez na ignorância, mas transbordou, porém, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A fé e o amor. Maior de todas essa é o amor. Ame a Deus sobre todas as coisas, o seu semelhante como a ti mesmo. Eu oro pela igreja hoje, onde as mulheres... Eu estava meditando na Bíblia, nenhuma passagem disse a mulher não pode usar esta roupa, porque tem vários lugares. Cada lugar a mulher tem uma maneira de vestir e o homem tinha outra maneira. Então a Bíblia é sábia porque foi feito pelo Espírito Santo. Disse a mulher, não é que não veste a calça, não. A mulher não deve vestir, não pode vestir a roupa do homem. Cheguei aqui no Brasil, qual é o costume do Brasil quando começou? A mulher vestia-se o vestido e a mulher e o homem a calça. A mulher a blusa e o homem a camisa. A mulher não pode no Brasil, perante a Bíblia, vestir a calça do homem e nem a camisa do homem. Lá nos países onde tem a saia, que é roupa de gala do homem, a mulher não pode vestir essa saia. Tem outra roupa. A Bíblia é sábia. O homem que pensa que é sábio, mas não conhece a Bíblia, nem o dono da Bíblia. Quando Jacó volta da casa do sogro dele, para entrar na terra que o Senhor chamou, mandou que o povo pegasse os ídolos, sinais, brincos, corrente, tudo, abra uma valeta em terra, porque daqui para frente nada disso pode. Quando você vem do mundo, você vem de brinco, de tudo, de toda maneira. Até aqui pode aceitar Jesus Cristo de brinco, de colares, tatuagem, calça comprida, meio de fora, vinde como está. A partir de aqui você, homem não pode fazer isso e a mulher não pode fazer aquilo. Se quiser entrar no céu, foi perdoado as misérias que você fez para trás. Agora daqui para frente tem um negócio com Deus. O amor de Deus é grande. Ele quer que o mundo todo seja salvo. Mas não precisa que nós que estamos salvos perca o nosso lugar para outra pessoa. Tem lugar para todo. Diante de Deus, tem lugar para toda a humanidade se aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus é uma coisa. Ser obediente à palavra e viver no temor do Senhor não é uma santidade. Temor do Senhor é certeza
que somos falhos e temos diante de Deus, para que Ele me perdoa e me faça de digno de entrar na presença dEle. Amados e queridos irmãos, ore por essa nação, ore pelas igrejas, ore por este mundo que jaz o maligno. Vamos orar pelos pastores caídos na face da terra, porque Satanás, ele tem um intuito na terra em derrubar os crentes, e quanto mais grande for, melhor para ele derrubar que dá mais escândalo. Ore por esses pastores, ore por você mesmo. Examine a Bíblia, meu irmão. Para Deus não tem enfermidade curável. Tudo quanto pedir ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, na oração, crendo receberá e tê-lo-á. Se a palavra de Jesus Cristo estiver em você, você estiver nele, a palavra dele em ti, tudo quanto pedir, irás. Se você pede e não recebe, você pode estar em Cristo, mas a palavra dele, pelos seus atos, não está em você. Você pode ser amigo de Jesus Cristo, mas pelos seus atos, ele não te tem como amigo. Por isso não te revela o oculto, o profundo e o escondido, que a revelação é só para os amigos. Que Deus o abençoe a igreja em Cristo Jesus e fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória.